dia, galera. Tudo bem? Hoje é quinta-feira, 17, se eu não me engano, de agosto. E nós estamos aqui prontos para bater mais um papo com vocês. É lógico que os assuntos eles vão se alternando de acordo com o nosso dia a dia. A gente não fala de coisas que não aconteçam na nossa vida. A gente muitas vezes enfrenta situações, vê coisas, lê coisas e acaba a inspiração falando em cima dessas coisas. O mundo contemporâneo, esse mundo que a gente vive, tanto corporativo como das instituições, depositam uma importância muito grande na liderança. É como se o líder ele fosse resolver o problema de todas as empresas, o problema de todas as instituições, o problema de todos os países, de todos os estados. Eu preciso sempre ter um líder. E essa liderança ela é cultivada. O líder ele é o ápice, digamos assim, de uma configuração mental de dominação. Por que você precisa ter um líder? Você precisa, logicamente, quando eu falo você, nós precisamos, logicamente, de alguém que administre e organize certos trabalhos públicos ou certos trabalhos corporativos. Mas você não precisa da liderança para ser subordinado a ela. Você pode falar assim, mas eu não sou subordinado. Sim, você é. A ideia de liderança hoje em dia é a ideia do guia, é a ideia de que aquele cara sabe o que ele está falando e daquele cara sabe o que é bom para você. É evidente que existem pessoas mais capacitadas, porque você, para viver nesse mundo, uma das coisas que você precisa realmente é tentar se preparar, se capacitar. Ninguém é um bom profissional, ninguém é um bom professor, um bom instrutor. Eu não quero falar mestre, mas digamos assim, um bom mestre, se não houver por parte dele um grande preparo, quer seja dele individualmente, através de suas reflexões e meditações, quer ser pelas escolas que ele estudou e aprendeu as coisas. Mas isso não faz dele o senhor das suas ideias. O mestre, a relação mestre-discípulo, ela é inteiramente diferente em qualidade da relação instrutor-aluno, professor-aluno. A relação de mestre-discípulo é uma relação de comunhão de ideias, não só de comunicação, mas de comunhão de ideias. É preciso que os dois estejam na mesma experiência. E quando os dois estão na mesma experiência, não existe grau de subordinação. Pode existir da parte do discípulo, mas não da parte do mestre. Da mesma maneira, a gente faz essa relação com os políticos. Por que aquele político é o cara que vai resolver o seu problema na cidade ou no município? Porque ele é um bom administrador? Sim, mas eu não preciso do grau de subordinação a ele. Essa relação de submissão, de dominação, de subordinação, eu não tenho. E mais uma vez você vai dizer, não, mas eu não sou subordinado. Sim, é. Se você outorga a ele o poder de decidir a sua vida, você é subordinado a ele, você faz o que ele determinar, mas a responsabilidade é sua. É você que vai responder pelos seus atos. Então está na hora da gente começar a ver
que essa liderança que é imposta, ou que é ensinada, ou que é educada através desse mindset, através dessa configuração mental, ela tem o sentido, o objetivo, o propósito de te dominar. E você coloca isso de diversas formas: democrático, autoritário. Tudo são pessoas igual a você, a quem você atribui um poder, muitas vezes para destruir a tua vida. Toda vez que tem um sistema, o sistema é para tratar do sistema, não das pessoas. Quando se diz que todo poder emana do povo, isso não significa que é o povo que tem que colocar um governante. Porque todo governante que for colocado lá, ele vai, logicamente, se beneficiar do poder que deram a ele e vai fazer o que ele acha. E vai subordinar você. E vai dominar você. É assim, foi assim e sempre será assim a história de todos os reis, de todos os imperadores, de todos aqueles que vieram como salvador de uma geração. Ele é humano. Se você quer salvar alguém, dê a ele a responsabilidade de ele administrar a sua própria vida. Ninguém dá liberdade a alguém. Você reconhece que todo mundo é livre. Mas isso é difícil. Por quê? Porque você não é livre. Se você não reconhecer essa liberdade em você, você não é livre. E esse modelo institucional, digamos assim, essa configuração mental, essa matrix que é dado para você, para que você a execute e você só fica dentro dela, enquanto você não olhar para ela. Olhar para ela significa você começar a refletir nos seus atos, você começar a entender como você funciona. Enquanto você não fizer isso, essa matrix ela vai se estender para a parte política, para a parte religiosa, para a parte econômica. São todas as estruturas que nós temos na nossa civilização. Me mostre um sistema desse que entenda que o homem é livre. Você vai falar assim: mas Policarpo, mas se não for assim, tudo quebra. Isso é o sistema falando. Isso é o sistema reagindo. Lógico que ele vai se autopreservar. É lógico que ele vai te dar diversas justificativas, vai racionalizar o que ele faz. A única maneira de você ficar livre disso é você começar a se olhar, se observar, você começar a meditar nos seus atos, você começar a buscar consciência. É você aprofundar cada vez mais a consciência. E para fazer isso, você precisa se dispor a evoluir. Você precisa colocar algumas coisas na cabeça, como por exemplo, você faz o que te ensinaram, mas você nunca questionou se o que te ensinaram é correto. E no entanto você repete frases, ideias, pensamentos dos formadores de opinião e acha que é sua, é seu pensamento. Você repete o que está nas redes sociais e acha que você está pensando.
antes da gente querer fazer um Brasil, aliás, quando a gente quer fazer um Brasil melhor, e isso sem buscar da cultura política o significado disso, né, um Brasil melhor, você precisa saber o que é Brasil e o que é o melhor. Você precisa saber o que é sua pátria. A sua pátria não é o solo. A sua pátria não é o ar, a sua pátria não é o mar. É isso também. Mas a sua pátria são seus valores, seus princípios, sua cultura, seus amores. É tudo aquilo que te faz brasileiro. Não é apenas um verde e amarelo, é tudo aquilo que te faz brasileiro. Você é sua própria pátria. Você é a pátria. Quando você defende os seus valores, mas defender seus valores como se você fosse um militante das virtudes, como se você fosse um militante dos princípios que norteiam a sua civilização. Mas é importante que você saiba o que é princípios. Vai atrás, vendo no dicionário, princípios. O que é princípios? Os princípios da humanidade, eles estão em todas as religiões. Eles estão além da religiosidade mundana. Porque a religiosidade mundana, ela foi o homem quem fez, das interpretações que ele teve dos grandes mestres que vieram aqui. Jesus, Buda, Maomé e por aí vai. Então tem um toque do homem. Mas os princípios, eles são intocáveis, porque o princípio fala do seu coração. É preciso que você abra um pouco mais a sua mente e veja que a sua vida aqui, ela tem um propósito, ela tem um objetivo, que é de você evoluir. E que você não é um ser que veio do útero da sua mãe para cá. Você foi criado não pelo seu pai e pela sua mãe. Seu pai e sua mãe criaram o seu corpo. Quem criou sua alma? Da onde veio a sua alma? Qual é a pátria que você defende, ou alma? É isso que você precisa entender. Quando você começar a perceber isso, a procurar isso, você quebra essas estruturas diabólicas que foram criadas e que te aprisionam. Você vai ver, vai entender a grandiosidade dessa vida, a diversidade, a pluralidade e o quanto de besteira que se faz e se fala em nome disso. E as coisas são tão simples. Mas é difícil você olhar porque a tua própria educação te ensina a não buscar, a não procurar, a não enxergar. E te ensina tanto com palavras quanto com sentimentos. Você lembra? Não vai ali porque o bicho-papão te pega. Não vai ali porque o homem do saco te pega. Instaura o medo na sua consciência. Você aprende que esse medo é em função do desconhecido ou é uma coisa válida porque é a sua preservação. Mas você não percebe que isso é um medo psicológico. Não existe mula nem velho do saco. Mas te paralisa. Como te paralisa diversos outros medos que você diversifica porque você aprendeu a ter medo. Você só substitui a mula. Você tem medo de se queimar, você tem medo de fracassar, você tem medo da opinião dos outros, você tem medo do teu chefe, você tem medo de dar certo, você tem medo de dar errado, você tem medo de tudo. E nesse medo de
tudo, você fica paralisado. Aí você diz que está calmo, que é isento. Você não é isento, você é apático. Você não é isento, você é omisso. Existe uma grande diferença nisso. Entendeu?